Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos hoje do verso 18 até o verso 25, dando continuação à nossa série de mensagens nessa importante carta do Novo Testamento. Todas são importantes, mas quando eu falo importante, eu me refiro à sua relevância. Os assuntos que são tratados na primeira carta de Paulo aos Coríntios são muito parecidos com os problemas que as igrejas enfrentam nos dias de hoje. Então, por isso que eu creio que é uma dessas cartas que merecem um estudo sempre mais aprofundado. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui nós estamos diante do primeiro argumento que o apóstolo Paulo vai usar para tratar o problema das divisões na igreja de Corinto, que era apenas um dos muitos problemas que afligiam aquela igreja. Das igrejas neotestamentárias, talvez seja a igreja mais complicada, que tinha mais problemas e que deu mais trabalho ao seu fundador, que foi o apóstolo Paulo, que acabou gerando uma correspondência de 4 missivas, das quais 2 estão preservadas aqui no cânon bíblico. Alguns desses problemas tinham a ver com disciplina, falta de zelo da liderança com relação a membros que estavam em pecado. Outras questões tinham a ver com o uso da consciência cristã, particularmente na comida sacrificada a ídolos e também na visão sobre casamento, novo casamento e divórcio. Muita coisa, muito problema relacionado com o culto e, em particular, o uso dos dons espirituais, especialmente línguas e profecia. A gente vai se dedicar bastante com detalhes a isso quando chegar nos capítulos 11, 12, 13 e 14. A igreja, enfim, era uma igreja que estava cheia de problemas doutrinários e problemas práticos, embora predominassem os problemas práticos. E um deles era exatamente isso. Esse, que havia a formação na igreja de partidos em torno dos grandes pregadores que tinham feito, de alguma maneira, história na vida da comunidade recente. Paulo, que era o fundador da igreja, Apolo, que foi o pastor que veio para substituir Paulo, Pedro, que era o grande pregador conhecido daquela época, especialmente pelo seu sermão no dia de Pentecostes, e havia um grupo que preferia optar por ser o grupo de Cristo, e nós já tecemos algumas observações sobre esse grupo, voltaremos a falar deles mais adiante. O ponto é que a igreja se reunia no mesmo lugar, mas internamente ela estava rachada. E a razão principal para a criação ou surgimento desses grupos foi o gosto que os coríntios tinham pelo brilhantismo retórico, pela sofisticação de palavras, que era inspirada pelos filósofos da época, particularmente pelos sofistas, que eram um tipo de filósofo ambulante que ganhavam a vida entusiasmando as multidões com sua retórica, com escolha de palavras, frases de efeito, e depois passavam o chapéu para angariar ofertas para o seu ministério. Os coríntios gostavam disso. Eu até disse na segunda-feira passada que os coríntios gostavam tanto de filosofia como os brasileiros gostam de futebol. Da mesma forma que os brasileiros têm os seus ídolos no futebol, os coríntios também tinham os seus ídolos na área de filosofia. E sempre faziam comparações, quem é o melhor, quem prega melhor, quem tem mais sabedoria, quem era o mais eloquente. O que aconteceu? Eles se converteram, creram na mensagem do apóstolo Paulo, entraram na igreja, mas continuaram com a mesma mentalidade. O que fizeram foi transferir para os pregadores cristãos a mesma atitude que eles tinham para com os grandes filósofos. Quem é que prega melhor? Quem é o mais retórico? Quem é que tem uma fala mais rebuscada? Quem é o mais capaz teologicamente? E aí
eles começaram a discutir entre si e acabaram formando grupos em torno dos seus pregadores prediletos, usando como critério a retórica, a sabedoria de palavras, a sabedoria na escolha de palavras, o uso da linguagem como ferramenta para o convencimento das pessoas, enfim, outras técnicas que eram comuns no mundo daquela época. O primeiro manual de retórica que se tem notícia, ele nasce exatamente no mundo greco-romano. Os gregos gostavam desse tipo de coisa, o problema é que agora eles estavam pensando que na igreja era a mesma coisa. Paulo, então, ele diz que tomou conhecimento desses problemas através de uma família encabeçada por uma pessoa chamada Chloe, e que Paulo faz um apelo para que eles estejam unidos e não se deixem dividir por isso. Havia contendas e havia brigas entre eles, vimos isso na exposição anterior. Paulo diz que, quase que adivinhando que isso ia acontecer, ele não deixou se batizar por ninguém, e na pregação dele, ele tomou cuidado para não dar a impressão de que ele era mais do que era. Ele diz no final do verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E aí ele solta essa frase que vai servir de gancho para esse primeiro argumento que nós temos aqui. Pregar não com sabedoria de palavra, como os sofistas, os retóricos, os manipuladores das emoções, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo entendia que determinado tipo de pregação acabava anulando a cruz de Cristo, porque era tão ostensiva, tão artificial, tão composta, e ela tinha um objetivo tão claro de manipular a mente e as emoções do auditório, que acabava anulando a cruz de Cristo, ou seja, a mensagem da cruz, o conteúdo ficava em segundo plano, e o que chamava a atenção era a forma. Paulo diz que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo. Você não pode pregar a cruz de Cristo de qualquer maneira, isso que nós dissemos, não é? Então, para determinadas coisas, para a pregação da cruz de Cristo, existe um tipo de pregação simples, direta, franca, aberta. É claro, ela pode usar da dinâmica natural da comunicação, mas nunca como um fim em si mesmo, chamando a atenção para o pregador, para a eloquência dele, a ponto de que as pessoas saiam de lá impressionados com o pregador, mas sem nenhum conteúdo espiritual, sem ter aprendido absolutamente nada. Então, esse é o argumento de Paulo aqui no final do verso 17. E aqui, do verso 18 até o verso 25, ele desenvolve o seguinte argumento, que a pregação da cruz, que é algo simples, despojado, que foi o que ele fez lá, representa o ápice da sabedoria de Deus. É onde Deus mostra realmente o quanto Ele é sábio. Mas isso, os homens que são sábios, de acordo com os padrões humanos, consideram como pura loucura. Então, é algo estranho, né? É um mundo inverso aqui. A loucura de Deus, aliás, a sabedoria de Deus parece loucura para os homens. E é a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e é esse o caminho que Deus escolheu para a salvação. Então, fazendo esse jogo de palavras e esse trocadilho de ideias, Paulo desenvolve aqui, de 18 a 25, esse tema, que a sabedoria de Deus ela é superior à sabedoria dos homens, que é o ponto que nós vamos ver aqui, destacando 5 argumentos ou teses que Paulo coloca aqui nessa passagem, que é reconhecidamente difícil de você desmembrar. Eu ouvi falar de um pregador muito famoso, esqueci o nome dele agora, mas o que o pessoal gostava dele é que ele tinha um martelinho de ouro, simbolicamente, né? Parece que ele tinha um martelinho de ouro, que ele chegava num texto como esse, ele batia, pum, e o texto se abria em todas as suas partes. Eu queria ter um martelinho desse, para pegar um texto complicado desse, né, dar uma batida e ele se abre em todos os seus componentes, suas partes, todas as suas estruturas, né? Paulo nem sempre é fácil para a gente fazer isso, mas dá para ver aqui pelo menos 5 linhas de raciocínio do apóstolo Paulo dentro desse tema maior. Sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens, então por que vocês estão seguindo atrás da sabedoria dos homens e usando ela como base para comparar os pregadores da cruz? É esse o argumento. Então o primeiro ponto é esse, que a cruz ela representa diferentes coisas para diferentes pessoas, verso 18.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando Paulo diz aí, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, a palavra da cruz significa a mensagem a respeito da morte de Cristo na cruz, que era a mensagem que Paulo pregou em Corinto e que ele continuava a pregar e que os demais cristãos pregavam. Que Deus enviou seu Filho, que seu Filho foi rejeitado pelos judeus, que foi entregue aos romanos, que o mataram numa cruz como um criminoso vulgar. Mas tudo isso era o cumprimento de um plano que Deus tinha elaborado desde a eternidade, através do qual ele haveria de salvar pecadores. Então, a loucura, a mensagem da cruz, em outras palavras, a mensagem do Evangelho, que tem como centro a morte de Cristo para a remissão de pecados. Então, essa mensagem, palavra da cruz, Paulo diz aqui, é loucura para os que se perdem. Os que se perdem aqui, literalmente, você pode inclusive ver isso em outras traduções, literalmente significa para os que estão se perdendo. Eles estão caminhando para a perdição. Ele está se referindo aqui a um processo. Essas pessoas estão se perdendo porque elas estão ignorando a mensagem da cruz e elas estão seguindo o pensamento da filosofia humana. Estão sendo enganadas, estão cegas pelo que a humanidade acha que está certo e, ao mesmo tempo, rejeita isso que seria a salvação deles, que para eles é loucura. Então, são aqueles que estão no processo de se perder, caminhando para a sua condenação. E as palavras de Paulo aqui são cuidadosas, porque ele não está dizendo que essas pessoas já estão condenadas. Porque enquanto há vida, há esperança. A gente só pode falar da condenação de alguém após a morte, mas uma morte claramente, convincentemente de um ímpio, de um pagão, de um incrédulo, de alguém que rejeitou até a hora da morte a fé em Cristo Jesus e o Evangelho. Só então a gente pode falar em alguém que se perdeu. Mas até lá, nós podemos dizer que as pessoas estão se perdendo, elas estão no caminho da perdição. Se elas continuarem assim, elas serão condenadas ao inferno eterno, à destruição eterna, por conta da sua ignorância, por conta da sua dureza de coração e da sua incredulidade. Um dos sinais destas pessoas, ou uma das características das pessoas que estão se perdendo, é que a palavra da cruz é loucura para elas. Loucura aqui é alguma coisa que não faz sentido, é algo tolo. A melhor explicação que eu encontrei aqui para essa expressão é um episódio que Paulo havia passado, que Paulo havia passado um pouco antes de chegar aqui aliás, era um episódio que Paulo vai passar algum tempo depois de ter escrito essa carta. Ele vai ser preso em Jerusalém, e ele vai ser levado para Cesareia como prisioneiro político de César, vai ficar lá 2 anos. Nesse período, ele vai ser inquirido por um procurador chamado Festo, que era um representante de Roma. Ele traz Paulo para Paulo se defender das acusações dos judeus. E Paulo começa a discursar, ele começa a se defender, começa a pregar o Evangelho, e de repente Festo interrompe o que Paulo está dizendo e diz assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Essa palavra lá, estás louco, é a mesma palavra, moria, que aparece aqui. O Evangelho a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A gente sabe que Festo estava no caminho da perdição, porque ele, ao ouvir a pregação do Evangelho, ele disse: você está louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Essa palavra delirar, no original grego, é de onde vem a nossa palavra mania, para se referir ao estado de exaltação e alteração que alguém sofre, de alguém que sofre de bipolaridade. Então, é a palavra mania no grego, vem exatamente daí, que significa alguém que está delirando, alguém que está fora de si. Então, para o ímpio, para aqueles que estão se perdendo, a mensagem da cruz é história inventada por gente que está fora de si, que está delirando, que está alterada, que perdeu o sentido da realidade. É assim que a mensagem do Evangelho parece para o mundo. E quando você encontra pessoas que olham para a cruz, a mensagem da cruz, e tem essa reação, isso é loucura, isso é demência.
e vocês estão alterados, tá? Vocês estão delirando, então você sabe que essa pessoa ela está no caminho da perdição, a menos que alguma coisa aconteça na vida dela que a salve, que a tire dessa situação. Para os que estão se perdendo, a mensagem da cruz é loucura, diz o apóstolo Paulo. Mas, veja o que ele diz aí no final do verso 18. Para nós que somos salvos, e aqui ele se inclui, né? Aqui ele se coloca. Essa tradução também ela não está muito boa, porque Paulo disse a mesma coisa. Ele não disse o que ele disse com relação aos perdidos. Ele disse literalmente, nós que estamos sendo salvos. E se você verificar aí outras alternativas de versão, você vai ver que algumas outras versões enfatizam isso. Paulo não está dizendo nós que já estamos salvos. Embora isso é verdade, a Bíblia diga que quem crê em Jesus Cristo, ele já tem a vida eterna. Mas há um sentido em que a salvação é um processo, porque ela envolve não somente a fé inicial em Cristo Jesus, mas tem todo o processo de perseverança, de santificação, de mudança de vida, até que a gente morra firme no Senhor. Então, num certo sentido, a salvação ela é um processo, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Para nós que estamos sendo salvos, e qual é a evidência que você tem de que você está sendo salvo? É que a palavra da cruz não é loucura para você, ela é o poder de Deus. É a forma poderosa pela qual Deus livra você da sua culpa, da sua condenação, dos seus pecados, não somente da culpa deles, mas do domínio, do controle do pecado na sua vida. O Evangelho é um poder. O Evangelho é o poder que vem de Deus, porque é necessário uma ação poderosa de Deus para nos livrar desse caminho para a perdição, no qual as pessoas pensam que o Evangelho é loucura. Então, essa mudança de gente que está se perdendo e que acha que o Evangelho é loucura, para o outro lado, para que ela seja salva, somente um poder pode fazer isso, que é o poder de Deus. Somente o poder de Deus vai fazer com que as pessoas vejam a cruz de maneira diferente do que o mundo vê, como uma demência, como alguma coisa absurda, uma mensagem que não faz o menor sentido. E através da história da igreja, essa tem sido uma das maiores críticas ao cristianismo, né? A gente ridiculariza, né, com a ideia, como assim? Não é? Durante a Alemanha de Hitler, né, com o surgimento do Terceiro Reich, e houve uma tentativa de mudar o cristianismo alemão para seguir mais uma versão ariana, né, da pureza da raça, os arianos diziam assim, eu não quero colocar a culpa dos meus pecados nos ombros de ninguém, isso é um conceito judaico. Por isso que eles perseguiram os judeus, né, porque achavam que a história da cruz tinha origem nos judeus. Então, eles disseram, isso aí é coisa dos judeus, eu sou ariano, eu quero ser responsável pelos meus próprios pecados. Uau! Né? Está igual aquela multidão que no dia da crucificação de Cristo disse que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dessa pessoa. Então, para o mundo, realmente é loucura que um outro vá levar a culpa dos seus pecados diante de Deus para que você seja salvo. Mas é exatamente essa a palavra da cruz. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui, a gente vai ver depois que ele está costurando aqui um argumento, é que a cruz representa coisas diferentes para diferentes pessoas. Para os que estão se perdendo, completa loucura. Mas para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, na verdade, é o poder que os salva da condenação. O segundo ponto aqui está de 19 a 20. E é esse, que o homem, o ser humano no seu estado natural, ele é impotente para chegar a esse conhecimento por si mesmo. Toda a sabedoria humana, toda a erudição, todo o conhecimento filosófico da época, e lembrem que no tempo de Paulo, a filosofia grega, ela estava vivendo o seu ápice, né, com suas escolas, muito famosa. Paulo diz que toda a sabedoria humana não é suficiente para que se chegue ao conhecimento de Deus. Versos 19 e 20. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Aqui Paulo cita duas passagens do profeta Isaías,
com o objetivo de estabelecer algumas verdades, que eu vou dizer quais são, mas primeiro vamos para as citações. A primeira citação é de Isaías 29:14. Aqui, Deus, falando através do profeta Isaías, está repreendendo a nação de Israel, porque eles se achavam muito sábios, se achavam muito capazes, mas estavam rejeitando a pregação do profeta, que chamava o povo ao arrependimento e que dizia que Deus haveria de castigá-los se eles não se arrependessem, como de fato aconteceu. Os judeus não creram na mensagem do profeta Isaías, continuaram no caminho da idolatria e Deus trouxe os babilônicos, cerca de 700 anos antes de Cristo, que invadiram o Reino do Sul, cercaram Jerusalém, arrasaram a cidade, mataram milhares de judeus e levaram o resto cativo para a Babilônia. E eles deveriam estar vendo isso, porque eles estavam quebrando a aliança de Deus, praticando idolatria, desobedecendo a Deus, e Deus mandou o profeta disse, vocês têm que se arrepender, mas eles já achavam que eram sábios. Então o profeta disse essas palavras aqui, eu quero ler para vocês, deixei marcadinho aqui. Continuarei, Deus falando através de Isaías, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei uma obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ou seja, os entendidos aí, os sábios, os profetas, estão dizendo que não vai acontecer nada, mas eu vou fazer uma coisa no meio de vocês que vai acabar com a sabedoria dos entendidos e vai destruir o entendimento dos sábios. Isso era o que o profeta Isaías disse ao povo da sua época. Paulo pega essa passagem e usa aqui em 1 Coríntios como um princípio. O princípio é esse, que Deus confunde a inteligência dos arrogantes. Deus confunde a maneira deles pensar. Eles podem pensar que eles têm todo o conhecimento, que eles conhecem todas as coisas, que têm um domínio da ciência, da arte, da tecnologia, mas Deus confunde o pensamento deles para que eles não vejam a simplicidade da realidade da vida e do caminho da cruz, de forma que um crente, por mais simples que ele seja, desse ponto de vista, ele é mais sábio do que um PhD em astrologia. Porque Deus confunde a inteligência das pessoas arrogantes que acham que elas podem conduzir seu próprio caminho ou viver sem Deus. Esse é o primeiro ponto de Paulo aqui nessa citação de Isaías. A segunda citação está aí no verso 20. Onde está o sábio? Paulo aqui está se referindo mais uma vez a Isaías, só que dessa feita no capítulo 44, verso 25. E aqui já é uma situação mais ao contrário, né? Vocês sabem que a partir do capítulo 40 de Isaías, Deus já começa a falar da restauração de Israel. Até o capítulo 40, Deus está dizendo, vocês vão ser levados para o cativeiro. A partir do capítulo 40, Deus diz, mas eu vou trazer vocês de volta. E aí, essa profecia é para um povo que está no cativeiro, que está desanimado. Não é que o pessoal dizendo, olha, não vamos voltar mais, Deus nos esqueceu. Aí Deus diz, olha, eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras, gente profetizando, Deus nos abandonou, estamos perdidos. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentira e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar e transformo o saber deles em tolice. Essa é a segunda passagem que Paulo cita e que vem na mesma direção. Deus confundindo, Deus escapando, Deus se tornando misterioso, Deus se ocultando da sabedoria humana por causa da arrogância do homem. Deus se deixa achar pelo humilde de coração, mas o arrogante, ele nunca vai encontrar a Deus, Deus se esconde dele, Deus confunde ele. Deus manda o erro para ele. Quem diz isso não sou eu não, gente. Nem foi Calvino. Quem está dizendo isso é Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque as pessoas rejeitam a verdade do Evangelho, Deus envia a operação do erro. Deus manda o engano, exatamente por conta da arrogância. Daí vem a pergunta de Paulo. Vamos agora voltar aqui. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? O que ele está perguntando aqui é o seguinte: o que é que essas pessoas nos disseram a respeito de Deus? O sábio aqui, provavelmente é o filósofo,
o grande filósofo que inquiria sobre as coisas, a origem do mundo, se existe um Deus, se esse Deus existe, como é que ele se relaciona conosco, como é que as coisas funcionam, por que é que existe alguma coisa em vez de nada. Esse era o sábio. Onde está o escriba? O escriba era o sábio dos judeus, era o perito na lei de Moisés, era o religioso que sabia de tudo. E o questionador ou inquiridor, o pesquisador, geralmente se referia aos sofistas que iam para a praça pública levantar questões retóricas a respeito da realidade. Já falamos bastante a respeito disso. O que Paulo está dizendo é, esse pessoal nos levou a quê? Que conhecimento de Deus eles nos trouxeram? Cada filósofo é uma cabeça. Estude filosofia grega, filosofia antiga, e você vai ver que cada filósofo é uma cabeça. E que geralmente um grande filósofo, ele gerava um discípulo que se levantava para contradizer as ideias do seu mestre. Era uma contradição completa, como hoje. Ciência, ciência, ciência. Está na manchete de ontem e hoje que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, nós nunca mandamos fazer lockdown. Lockdown é uma droga, não funciona. Mas como não mandaram? Claro que mandaram. Então, a instabilidade, né? A falta de certeza, de convicção e de conhecimento, até hoje, da ciência, a própria ciência se contradiz. A própria ciência se contradiz. Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o questionador desse mundo? Aí vem, final do verso 20. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Vamos entender uma coisa aqui. Quando Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, ele não quer dizer que nada do que os incrédulos produzem presta. Porque não é esse o ponto aqui. Nós cremos, e Paulo, sem dúvida, né, na graça comum, pela misericórdia de Deus. As pessoas, mesmo que não acreditem em Deus, elas podem fazer descobertas relevantes para o bem da humanidade. Na área da medicina, na área da tecnologia, na área da saúde, na área da matemática, na área da física, química, biologia, claro. Hoje, inclusive, nós desfrutamos de muitas dessas descobertas que foram feitas por gente descrente. Mas a sabedoria que Paulo está falando aqui, que Deus tornou louca, é essa tentativa de entender e dar resposta às grandes questões existenciais do homem, sem levar Deus em consideração. De onde nós viemos, quem nós somos, qual a origem do mal, por que é que somos assim? O que é que vem depois da morte? Existe um Deus? Por que é que o universo parece ter um design, parece ter um propósito? A tentativa de responder às grandes questões existenciais, sem levar Deus em referência, é isso que Paulo chama de loucura. O homem, por mais inteligente que seja, por mais pesquisador que ele seja, e nós já temos aí quantos mil anos de história de civilização, ele continua fazendo as mesmas perguntas em toda geração, porque simplesmente ele não tem a resposta. Porque a revelação natural, aquilo que você pode aprender pela natureza, pelo estudo de você mesmo, pelo estudo das leis que governam o nosso mundo, elas mostram evidentemente que há um Deus, que há uma inteligência, mas elas não trazem o conhecimento salvador de Deus. Só através de revelação, quando Deus revela, Deus é um Deus que se esconde. Só quando Ele revela a verdade é que um desses pecadores, como eu e como vocês, a gente abre os olhos e diz, agora eu entendo a cruz. Agora eu entendo o Evangelho. Se Deus não fizer isso, você vai continuar com seu PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é título, caminhando para o inferno. Com a sua parede cheia de diploma, mas sem um verdadeiro conhecimento de Deus. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. E por que Paulo está dizendo isso? Vocês lembram qual é o problema original? Aquelas divisões, aqueles partidos lá em Corinto, eles eram feitos exatamente por conta da grande admiração que os coríntios tinham pelos filósofos, pelos sofistas, pelos retóricos, valorizavam estas coisas que Deus diz aqui, Paulo diz aqui, que não levam ao verdadeiro conhecimento de Deus. Não é que é para jogar fora, a gente aprende muita coisa, não é? Aprende muita coisa, mas o conhecimento salvador de Deus está restrito à palavra da cruz. E não há nada do conhecimento humano que nos leve a esse conhecimento, que é o próximo ponto aqui, no verso 21. Paulo diz aqui qual foi o caminho, então, diante desse quadro, qual foi o caminho que Deus escolheu para salvar o homem? Ele podia ter, de alguma forma, se revelado no caminho da pesquisa.
Ele podia ter se revelado através do conhecimento da natureza. Deus poderia ter feito isso, mas ele escolheu um outro caminho muito apropriado para a situação, que está aí no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha os pontos que temos aqui. Primeiro, Deus fez uma escolha com relação ao caminho da salvação do homem. Ou seja, a salvação não é uma coisa que depende de você. Má notícia, não é? Não depende de você. Deus achou por bem salvar. Ou seja, a iniciativa é dele. É ele que dá as regras do jogo. Ele que estabelece as condições. Salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. Deus viu por bem estabelecer esse caminho da salvação. Poderia ter estabelecido outro? Claro, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele escolheu esse caminho porque é o caminho que mais cumpre duas coisas. Humilha o homem, coloca o homem no seu devido lugar como pecador que ele é e o derruba da sua arrogância e do seu trono, e exalta Deus. Nenhum outro caminho faz isso tão bem. A cruz é o único caminho no qual Deus no final é exaltado e o homem é humilhado. E é exatamente isso que precisa acontecer. É exatamente isso que precisa acontecer em qualquer que seja o sistema de salvação. Então, a primeira coisa é essa. Deus, aprove a Deus. Segundo, Deus fez isso na sua sabedoria. Veja logo o início do verso. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, foi o próprio Deus que fez com que o mundo não o conhecesse através da sabedoria mundana. Como nós já vimos antes, Deus confundiu tudo isso. Dá inteligência para o homem, mas no que diz respeito às coisas espirituais, o homem anda às cegas, ele anda tateando, ele não tem um conhecimento de Deus. Por isso que vem com essas ideias absurdas, né, da origem do mundo, da existência de Deus, da moralidade. O homem está absolutamente perdido. O termo já foi definido no início. Eles estão caminhando para a perdição. Já foi definido no início. Então, quem foi que fez isso? Resposta, o próprio Deus. Na sua sabedoria, Deus resolveu que o homem não se salvaria pela sua própria sabedoria, quer dizer, pela sabedoria humana. Mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, só há um caminho pelo qual os que se perdem podem ser salvos. É se eles crerem na loucura da pregação. Aqui pode ser traduzido como a pregação da loucura que é a cruz. A loucura da pregação, de fato, a pregação, nós parecemos loucos, né, para o mundo. E como se só o fato de nós já pregarmos a cruz já não fosse motivo suficiente para o mundo nos achar louco, a gente ainda acaba dando mais motivo ainda, né? Os evangélicos acabam sempre descobrindo maneira para o mundo chamar a gente de mais doido ainda. Se a gente não fizesse nada, só pregasse a cruz, o mundo já chamava a gente de doido. Mas, né, a gente acaba sempre dando motivo para o mundo chamar a gente de doido. Aí a gente planta bananeira, faz pirueta no culto, né, fica todo mundo, né, aqueles cenários bizarros que aparecem na televisão de determinado pastor subindo em pau de sebo durante o culto. E aí depois a gente vai dizer que está sendo perseguido. A gente está sendo perseguido, a gente está dando um pau para essa turma bater na gente. Se a gente não fizer nada, eles já vão chamar a gente de doido. Imagine com toda essa motivação que a gente está dando aí, com essas loucuras dos evangélicos aí. A própria mensagem da cruz já é loucura. E é o que Deus escolheu para salvar. A pregação, ou o ensino, a mensagem de Jesus Cristo pendurado na cruz. Não há outro caminho. Todas as pesquisas que o homem fizer na natureza, na religião, na filosofia, na sociologia, nas artes, na cultura, na história, todas as pesquisas que ele fizer, por mais que ele investigue a natureza do mundo, seu funcionamento, ele vai adquirir muito conhecimento acerca do mundo e de si mesmo, mas ele nunca vai descobrir que o caminho da salvação é mediante a fé naquele carpinteiro pendurado na cruz sob o poder de Pôncio Pilatos. Aquele evento
passou despercebido. Aconteceu 2000 anos atrás. Muita gente era crucificada. Aliás, ele foi crucificado no meio de outros dois. Não havia nada de muito espetacular na sua morte. Mas aquele fato simples que passou meio que batido da história, há poucas referências fora da literatura cristã a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Esse fato que passou batido para os grandes historiadores, para os grandes sábios, é o centro da história, é o clímax da história, a plenitude dos tempos, é o ato final e decisivo de Deus para a redenção da humanidade. E é a loucura da pregação. E é mediante a fé nisso que nós somos salvos. Não é por suas obras, não é por sua religião, não é por nada que você inventou. Ficou claro aqui, né? Deus viu por bem. É Ele que estabeleceu os termos. É dele que vem a redenção. É dele que veio essa iniciativa. Esse é o caminho. E agora, se o caminho é esse, Paulo diz no verso 22 a 24, a pregação fica definida e determinada por ele. Ou seja, o caminho que Deus escolheu para a pregação, para a salvação, determina o tipo de pregação, como ele diz aqui. Verso 22 a 24. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nesses 3 versículos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: uma vez que o caminho de Deus para a salvação é a cruz, cabe que a missão do pregador é pregar a cruz e nada mais, porque nada mais vai salvar. A gente pode entreter a nossa audiência com histórias, com conversas. Já falei aqui do uso de meios que tornam o culto algo mais gostoso e atraente e tudo, mas nada disso vai nos livrar do nosso problema fundamental, que é a culpa dos nossos pecados e a condenação eterna. Estamos caminhando, nos perdendo, a menos que alguma coisa aconteça. E essa alguma coisa acontece através de um tipo de pregação, que é a pregação da cruz, como Paulo vai dizer aqui. Ele não ia atender às demandas do povo da época. Ele diz aqui que os judeus pedem sinais. De fato, quando Cristo estava no meio dos judeus, os judeus várias vezes disseram assim: faz um milagre para que fique claro que você é o Messias, o Filho de Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Só vai ser dado um milagre para vocês, só vai ser dado um sinal para vocês, que é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ressuscitará. É o único sinal que eu vou dar para vocês. Cristo não fez milagres para atender ao desejo do povo, porque os judeus queriam: faça milagre, você não é o Cristo? Se isso fosse nos dias de hoje, né? Não faltava quem não fizesse milagre para atender a multidão, porque a multidão quer milagre ou não quer? Claro. Por que vocês acham que elas enchem essas igrejas? Elas querem milagres, querem ver sinais e prodígios. E Jesus disse: não, porque vocês estão pedindo pelo motivo errado. Vocês estão pedindo a coisa errada. Vocês deviam estar pedindo outra coisa, porque tem coisa mais importante do que ver sinais e prodígios. Os judeus pedem milagres, e porque não viram, eles crucificaram Jesus, rejeitaram a Cristo. Enquanto isso, os não-judeus, os gregos, verso 22, eles buscam sabedoria, ou seja, eles querem ser convencidos por meio de argumentos persuasivos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo viu que isso não funciona. Pouco tempo antes dele chegar em Corinto, ele esteve em Atenas, que era a capital da cultura grega da época. E ele foi lá no Areópago, que era um grande anfiteatro, para explicar o evangelho para os atenienses, que os atenienses ouviram Paulo pregar e disseram: o que é que esse tagarela, é a palavra que está lá, o que é que esse tagarela está dizendo? Levaram Paulo lá para o anfiteatro e diz aí: o que é isso, que ideia é essa que ele está falando? E Paulo então começou a pregar o evangelho, partindo da revelação natural, falando de Deus, e foi afunilando, até chegar na cruz e na ressurreição. Quando ele estava argumentando, os filósofos epicureus e estoicos, que eram os 2 ramos da filosofia mais em destaque naquela época, eles se levantaram e deixaram Paulo falando sozinho. Eles queriam ser persuadidos logicamente de que Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto, de fato era o caminho de salvação, e não tem como fazer isso.
A retórica, ela não convence, a lógica não persuade, a sabedoria de palavras não ilumina. É só o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo através da mensagem da cruz. Paulo teve essa experiência lá, diante dos filósofos. Não adianta se argumentar com eles. Você pode trazer bons argumentos, eu posso chegar e trazer bons argumentos. Eu recomendo até para vocês um livro de John Piper, a respeito da leitura da Bíblia, né? Lendo a Bíblia espiritualmente, se não me engano é esse o título, onde ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai levantar os antigos argumentos que foram usados, sempre foram usados para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode argumentar com o incrédulo: olha, vê a antiguidade desse livro. Segundo, o fato de ter mais de 50 autores de diferentes épocas, de culturas diferentes, língua diferente, eles têm a mesma mensagem. Veja profecias que foram feitas 600 anos antes de Cristo, que se cumpriram com exatidão. Veja o escopo da Bíblia, veja o fato de que esse livro tem 3.600 anos, é um dos livros mais antigos da humanidade, é o livro que já foi mais atacado, perseguido, destruído, procurado destruir, e ele continua sendo o livro mais vendido e lido do mundo. Isso não mostra que esse livro é de Deus sobrenatural. Você pode usar toda essa argumentação e o cara vai dizer: não, deve ter outra explicação. Não creio nisso, não é verdade? Não creio nisso não, isso é conversa. Deve ter outra explicação para isso aí. Nós vamos procurar, não sei qual a explicação, mas a ciência vai dar. Só uma questão de tempo. Né? É exatamente o que eles dizem nas lacunas da teoria da evolução. Né? A teoria da evolução não explica muita coisa que a biologia moderna já mostrou que existe, mas a resposta deles é: não explica agora, vamos esperar mais um tempo e a ciência vai trazer uma explicação. Depois chamam Deus, né? Eles dizem que nós usamos o Deus dos gaps, dos espaços. Né? O nosso Deus, a gente criou Deus para poder suprir os espaços que a ciência não resolveu. E agora eles é que fazem a ciência dos gaps, dos espaços. Eles vão usar a ciência para dizer: um dia vai preencher os espaços que estão faltando aqui para a gente entender como é o mundo. Então esse pessoal, de fato, não consegue entender, por mais racional, lógico, retórico que você seja. Não pode, porque o pecado do homem afetou todas as suas dimensões. Paulo vai desenvolver isso no capítulo 2. Vamos chegar lá. Ele vai desenvolver isso no capítulo 2. Mas já vou adiantando. Né? O pecado afetou a capacidade do homem de discernir, de entender as coisas espirituais. Ele não deixou de ser inteligente, não deixou. Mas ele foi afetado na sua capacidade de discernir espiritualmente. Os olhos do coração foram cegados. Eles não entendem, eles não percebem. Por mais lógica que você use, por mais argumentação que você utilize. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, diz Paulo. Mas o que é que ele faz? No verso 23. Ele atende isso. Ele vai fazer sinais para os gregos? Ele vai fazer argumento, tratado de teologia para os judeus e para os gregos? Não! Verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Ou seja, o caminho da salvação determina a pregação. Se Deus determinou salvar a humanidade pela loucura da pregação, qual deve ser a missão do pregador? Pregar Cristo crucificado. Ainda que seja escândalo para os judeus, porque para os judeus era um escândalo. Um Messias pendurado na cruz, lá no livro de Deuteronômio está dizendo: maldito é aquele que for pendurado na cruz. E Paulo repete em Gálatas. No livro de Gálatas diz: Cristo se fez maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz. Então, a ideia de um Messias pendurado numa cruz era uma blasfêmia para o judeu. Cristo crucificado, até hoje, é loucura, é escândalo para os judeus e continua sendo loucura para os gentios até o dia de hoje. A mensagem do Evangelho continua sendo loucura. Delírio, né? Como disse Festo para Paulo: as muitas letras te fazem delirar. Você está aí numa crise, né, Paulo? Você está alterado, você está vendo coisa, Paulo. Você está vendo coisa. Esqueceu o teu remédio hoje de manhã, você está nessa situação assim. É assim que o mundo olha para nós. Apesar disso, Paulo diz: eu prego a Cristo e esse crucificado. Na carta aos Romanos ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho, ainda que as pessoas pensem isso a respeito dele. Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A conclusão de Paulo está aí no verso 25.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Esse é o ponto todo que ele quis desenvolver aqui. Esse é o resumo do que ele disse até agora. No contexto das divisões que eram feitas por conta das preferências por brilhantismo de retórica, sabedoria e conhecimento, então aqui é um tapa na cara dos coríntios, não é? É um tapa na cara dos coríntios. A loucura de Deus, que é a cruz, é mais sábia do que toda a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, um Cristo pendurado numa cruz, é símbolo de fraqueza, derrotado, vencido, sofreu, apanhou dos seus inimigos, foi pregado numa cruz, exposto ao ridículo, fraqueza. Mas essa fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A fraqueza de Deus na cruz. Deus ali se enfraqueceu para que ele pudesse conquistar, para que ele pudesse vencer, para que pudesse resgatar pecadores, pessoas que estão indo no caminho da condenação. Esse é o ponto, gente, o primeiro argumento que Paulo usa contra as divisões. Lembra o que eu disse no início? É impressionante como o apóstolo Paulo ele não consegue resolver um problema prático sem antes fazer teologia. Ele podia simplesmente chegar para os coríntios e dizer assim, quem são os líderes aí? Aqui no meu gabinete, vou disciplinar todo mundo. Pronto, resolvido o assunto no mesmo dia. Mas o que é que esse pastor de almas faz? Ele expõe teologia. Vou dizer a vocês porque é que a raiz das divisões entre vocês está errada. É porque vocês estão valorizando aquilo que diante de Deus não tem valor. Vocês estão exaltando o homem, quando Deus, na verdade, na cruz, pronunciou o veredito dele sobre o homem. Eis o que Deus pensa do homem. Está ali o representante do homem crucificado, morto. É isso que o homem é. Vocês estão valorizando o homem. E por isso que vocês estão fazendo essas divisões. Eu queria tirar algumas conclusões aqui para nós, são breves, eu já mencionei algumas delas. Primeiro, já falei disso, que o estudo da filosofia, retórica, lógica, tudo isso é bom, mas não é isso que vai converter. Não quero desanimar ninguém que está estudando. Quanto mais você estudar, melhor. Todo conhecimento é de Deus, é bom. Toda coisa boa, toda verdade vem de Deus. Então, quanto você puder estudar, aprender, fazer curso, aperfeiçoar, isso é bom. Eu não tenho problema com ciência, meu problema é com cientificismo. Eu não tenho problema com a racionalidade, meu problema é o racionalismo. Eu não tenho problema com o estudo da natureza, meu problema é o naturalismo filosófico. Então, faça as devidas distinções, expurgue aquelas coisas que partem de princípios pecaminosos e você vai ter um bom conhecimento, você vai conhecer as coisas de Deus, é importante. Mas saiba que não é por aí, não é daí que você vai ter o conhecimento salvador de Deus, que é o conhecimento que importa. Isso Deus revelou nas Escrituras, na palavra da cruz, que está aqui registrada, pregada e anunciada. Segunda coisa, já disse, o homem não pode chegar ao conhecimento de Deus, a não ser que Deus o revele. Terceiro, eu não quero forçar muito esse ponto, porque não é o ponto de Paulo aqui, mas ele vai falar disso. Ele continuamente está dizendo, vocês foram chamados. Vocês foram chamados. Então, é impossível deixar de perceber que tem que ter uma ação de Deus antes da conversão para que alguém creia. Mesmo que Paulo não esteja falando aqui de eleição, de predestinação, de escolha, ele não está falando de nada disso aqui. Mas é impossível você ler isso aqui e não chegar à conclusão que se Deus não vier em nosso socorro, abrindo os nossos olhos, nós vamos ficar cegos pelas teorias humanas, pela sabedoria humana e vamos nos perder. E vamos nos perder. É Deus que vem atrás de nós, é Ele que nos chama, que abre os olhos, é Ele que nos atrai de maneira irresistível. De outra maneira, você vai continuar cego nesses caminhos, nessas respostas, nessas teorias aí. E tem tanta ideologia hoje que virou religião, não é? Está cheio de ideologia que as pessoas seguem como se fosse uma verdadeira religião hoje, especialmente na área política, né? Agora que a questão política está tão acirrada no nosso país. Mas nada disso vai salvar você a não ser a cruz de Cristo. E a última coisa, toda pregação deveria de alguma maneira apontar para a cruz de Cristo. E aqui eu falo mais aos pregadores, meus colegas de ministério. Toda pregação de alguma maneira deveria sinalizar para Jesus Cristo. Eu não quero chegar ao ponto, como alguns chegam, de que você tem que fazer uma menção explícita e tudo, porque às vezes o texto não cabe.
se eu sou um expositor bíblico, eu tenho que seguir o que o texto está dizendo. Eu não posso introjetar no texto alguma coisa que ele não está no momento dizendo. Mas eu posso descobrir as conexões internas da Bíblia entre as demais passagens e ver como elas acabam apontando sempre para Cristo, porque todo o drama da Bíblia se resume nesses três planos: criação, queda e redenção. Esse é todo o plano da Bíblia: criação, queda e redenção. Então, de alguma forma, qualquer que seja a passagem que você estude ou pregue, você vai poder encaixá-la nesse grande esquema e de alguma forma ver como se conecta a pessoa de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é isso que Paulo está falando aqui. A pregação de Paulo é a cruz. Ele prega a cruz de Cristo. E é isso que nós temos que pregar. E a falta dessa pregação que tem gerado uma igreja doente, uma igreja legalista, uma igreja mística, pragmática e sem liberdade e sem alegria da redenção e da salvação e do regozijo em Deus. E a nossa expectativa é que Deus levante de fato pregadores da cruz no nosso meio, porque essa é a maior necessidade. Amém? Nós vamos orar, vamos pedir que o nosso Deus aplique essa palavra em nosso coração. Pai querido, nós te damos graças pela cruz. Te damos graças porque nós consideramos a cruz como o teu poder. Te damos graças, ó Deus, porque um dia, iludidos pelo mundo e pelas suas filosofias, caminhando para a morte, de lá nos tiraste pela iluminação do Espírito Santo. De forma que hoje nós nos regozijamos na cruz, no Cristo crucificado, nossa única esperança e o penhor que o Senhor nos dá da vida eterna. Agradecemos os queridos irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet, de que teu evangelho genuíno seja pregado nesse país para a tua glória e a salvação dos teus eleitos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.